Bom dia, boa tarde ou boa noite, segundo de onde você está seguindo o canal, segundo o horário também, né? Não se esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar, de condividir com seus amigos, com seu parente, com toda a sua geração. E não se esqueça de inscrever no canal e adicionar, né, o sininho aí para assim que tiver vídeo novo da leitura da Bíblia em ordem cronológica. Porque este livro é um livro só de bênçãos, né? É o canal próprio. E aqui nós estamos dando a leitura da Bíblia em ordem cronológica. E você não deixa de seguir. Está sendo uma bênção para mim e creio também para você. Tá? Nós vamos dando continuidade de leitura. Nós estamos no livro de Jó, capítulo 31 do livro de Jó. Não se esqueça de também comentar e falar de onde você está assistindo esse vídeo, né? De onde você segue o canal. Talvez é em outro país, né? Como eu aqui também estou na Itália, mas faço esse canal e tem alguns vídeos também em italiano e em português. Mas a leitura da Bíblia em ordem cronológica eu estou fazendo em português. Mas continua comigo na leitura de Jó, capítulo 31. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Se me conduze com falsidade ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa se meus passos desviaram-se do caminho, se meu coração foi conduzido por meus olhos. Ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele que nos formou a mim e a eles no interior de nossas mães? Se não entendi os desejos do pobre, ou se fadiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque eu aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança, e disse ao ouro puro, você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido, e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração,
esses também seriam pecados, merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu, que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito: quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse! Agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe faria sobre todos os meus passos. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos. Como um príncipe, eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim e todos os seus sulcos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, em lugar de trigo e ervas daninhas, em lugar de cevada. Aqui termina as palavras de Jó. O discurso de Eliú. Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois esse se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então, Eliú, filho de Baraquel, de Buz, falou: eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhes dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade que entendem o que é errado, o que é certo, desculpem. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo os seus arrazoados enquanto vocês estavam procurando palavras. Dei-lhes total atenção. Mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras lhe fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem respostas? Também vou dar a minha opinião. Também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como um vinho arrolhado, como odres novos
prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém e a ninguém bajularei. Porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez o sopro do todo. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me, então, se puder. Prepara-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito de barro. Por isso, não lhe devo inspirar temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance: eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Porque você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Eu sonho, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. Para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com seus ossos, em constante agonia, sendo levado a achar comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam, agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer à cova. Encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer à cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refugia sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me, fique em silêncio, e eu lhe ensinarei a sabedoria.
Eliú continuou: ouçam as minhas palavras. Vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento. Pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Só afirma: sou inocente, mas Deus me nega justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda como os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso a praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez. Ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: você nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obras de suas mãos? Morrem no momento, em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados, sem a intervenção de mãos humanas, pois Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante. Não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Visto que ele repara os atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas, se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre os homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se age mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus compensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. É você que deve decidir, não eu. Conte-me,
pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz. Não há discernimento em suas palavras. Se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta revolta. Com desprezo bate palmas entre nós e multiplica as suas palavras contra Deus. Eliú prosseguiu: Você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder-te-lhe, a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja. Mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, o que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta os homens seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Os homens se lamentam sob os fardos de opressão, imploram que os libertem do abraço dos poderosos. Mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador? Que de noite faz surgirem cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra e nos fazem mais sábios que as aves dos céus? Quando clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. A Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mas que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Ok, aqui a gente acaba mais uma leitura da Bíblia em ordem cronológica. Daremos continuidade no próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de inscrever no canal e dar o seu joinha. E comenta o que você está achando da leitura. E comenta também de onde você está seguindo, né, assistindo esse vídeo, de qual cidade, de qual país. E aqui na descrição do livro, aqui embaixo na descrição, estão os livros e os capítulos e os versículos da leitura desse canal, desse vídeo, da leitura da Bíblia em ordem cronológica. Obrigada. Continue conosco.